Vamos falar um pouco de consumo e consumismo. O que anda mesmo em falta é saber a diferença entre desejo e uma real necessidade. Com as redes sociais, a sofisticação virou uma ditadura do padrão de consumo. Se algo não for sofisticado, não ganha o direito de ser qualificado como produto de qualidade. Como é que fica nessa história a delícia que é o pastel da feira com caldo de cana? E passear no parque de graça, sentar na grama, brincar no gira-gira com as crianças, usar aquela camiseta branca de malha, bem velhinha, que a gente se recusa a jogar fora enquanto não rasgar. Sair de chinelo de dedo num domingo de manhã. Pelo critério da ditadura, tudo isso deveria ser jogado no lixo. E a gente tem que começar a voltar a enxergar a nobreza do que é simples. Quando a gente gasta dinheiro, não está gastando um papel emitido pelo governo, mas sim as horas que a gente investiu no nosso trabalho. E porque a gente se ama e se respeita, é melhor a gente gastar dinheiro com coisas que realmente têm um valor para a gente. Então é importante a gente identificar no nosso padrão de consumo quais as reais necessidades e o que são desejos, observando que pode ser diminuído ou suprimido do nosso orçamento. Só que isso aqui não está sem pilha? Com pilha fraca? Ele é assim mesmo. Põe de repente um pouquinho mais devagar, então. Claro. Os dois. Eu vou voltar um pouquinho. Isso. Até aqui. Mais ou menos. Não, pode subir mais. Aí. Só... É importante identificar no nosso... Essa parte aqui já vai. Por exemplo, necessito de um tênis, mas eu desejo o que eu vi na vitrine que custa R$800. Ter um tênis de R$800 vai sanar minha necessidade de ter um calçado novo. E também vai satisfazer meu desejo de ostentar o tênis de marca. Ou seja, a ostentação do tênis vai de encontro com a influência social que falamos. Não é necessariamente errado comprar um tênis de R$800, desde que ele me ofereça o que eu procuro nele no que diz respeito à qualidade, à durabilidade, não apenas como uma ferramenta de status social. E claro, que caiba no meu orçamento. O bom materialista é aquele que tira o proveito máximo dos bens materiais. Se tu tem uma coisa, usa até acabar. Seja um comprador consciente. Só destine seu dinheiro a itens de compra e consumo que lhe tragam a maior dosagem de qualidade de vida possível. Evite bobagens que consomem dinheiro bom. Enganos do tipo... Evite bobagens que consomem dinheiro bom. Enganos do tipo, para que pedir 2 pizzas e acabar jogando fora meia? Para que pagar contas em atraso pagando multa e juros? Para que gastar com academia se não está indo? Para que pagar um pacote de internet no celular que não consegue utilizar durante um mês? Economizar não é para quem tem pouco dinheiro ou é mão fechada. Economizar é se planejar para dar um destino mais importante para os recursos que a gente tem em mãos. Deixar de gastar com algo menos importante para gastar com algo mais importante. E além disso, antes de comprar, a gente deve analisar a relação custo-benefício que aquele produto vai nos trazer. Vale a pena eu comprar um produto que custa mais do que um modelo similar só porque tem um detalhe novo? Se justifica pagar o triplo por um celular quando existe outro mais barato só porque ele tem uma série de funções que provavelmente a gente nunca vai usar? O ato de comprar indiscriminadamente é uma doença chamada oneomania, que atinge as pessoas caracterizadas como compradoras compulsivas. Então, nas compras, siga a regra dos 2 P's. Primeiro é pense. Eu preciso disso? Se eu não fizer esse gasto agora, isso vai me fazer falta nos próximos 3 meses? Eu acho realmente que esse é o melhor destino para o meu dinheiro? Se a resposta for sim, partimos para o segundo P de pesquise. Sempre dá para conseguir mais barato. Existem diferenças gritantes de preços dos mesmos produtos das mesmas marcas. E o Google está aí para nos ajudar a encontrar o melhor preço. E como se já não bastasse a ameaça ao nosso bolso, o consumismo é também o grande vilão do meio ambiente.
Do ponto de vista da natureza, a sociedade de consumo em que a gente vive hoje é insustentável. Mas se tem uma coisa que nunca podemos esquecer nessa história toda, é que antes mesmo de sermos consumidores, nós somos parte do planeta. Portanto, a forma como a gente consome nos afeta diretamente. Mais do que consumir muito, a gente tem consumido sem critérios. E agindo assim, a gente desperdiça não só recursos do planeta, mas também muito do nosso dinheiro. Bom, vamos falar então dos bancos. Os bancos, aqueles nossos grandes conhecidos, têm um papel bem importante na economia. Em poder do dinheiro dos agentes superavitários, ou seja, os investidores, os bancos emprestam aos agentes deficitários, ou seja, os devedores. Os bancos são, então, peça-chave que impulsionam o motor da economia de todo o país, pois esse é o dinheiro que as pessoas vão usar para consumir, mas também para criar novos negócios e empregos. E como é que o banco ganha dinheiro? Através das taxas de juros. Vamos, então, conhecer o seu conceito. De uma forma bem simples, podemos dizer que os juros representam o custo do dinheiro. Toda mercadoria ou serviços possuem um valor, um preço, e com o dinheiro não é diferente. Assim, da mesma forma que qualquer produto no mercado, o dinheiro pode ficar mais caro ou mais barato, o que é o mesmo que dizer que a taxa de juro pode subir ou cair. E quais são os fatores que afetam o preço do dinheiro? A inflação é um dos fatores que mexe muito com a taxa de juros. E inflação é a medição de preços de uma cesta de produtos todos os meses para identificar aumento ou redução dos seus preços. E o que determina o preço dos bens? A oferta e a procura determinam o preço dos bens, inclusive do dinheiro. Essa é uma lei da economia que se baseia no comportamento humano. Ela diz que quando tem excesso na oferta de um produto, o seu preço costuma cair. E o contrário também é verdadeiro. Um produto acaba ficando mais caro à medida que está em falta no mercado. E uma das formas de controlar a inflação é através do aumento da taxa de juros. Com esse aumento, fica mais atrativo poupar do que consumir. E com as pessoas consumindo menos, os preços tendem a baixar. A maioria das pessoas acha que taxa de juros alta é um grande mal, principalmente porque o crédito fica mais caro. Se tu tem um comportamento vermelho, eu diria que viver com juros altos pode ser mesmo seu pior pesadelo. Mas se tu tem um comportamento azul em relação ao dinheiro, uma taxa de juros mais alta pode ser uma aliada. Geralmente, em época de juros mais elevados, os investimentos atrelados a juros de mercado costumam dar um maior retorno financeiro. No Brasil, a taxa básica de juros da economia se chama taxa Selic. É como se fosse o preço do dinheiro no Brasil, e ela influencia tudo. Os juros que os bancos cobram quando fazem um empréstimo, o rendimento de investimentos como o Tesouro Direto, um CDB, a poupança e até os preços das coisas que a gente compra. E ela é usada pelo Banco Central para controlar a inflação, ou seja, o aumento dos preços. Quando a inflação está em alta, ou seja, que as coisas estão ficando mais caras, o Banco Central costuma aumentar a taxa Selic. Isso porque deixa os juros mais altos e as pessoas consomem menos e os preços tendem a cair. Quando a economia está parada ou crescendo devagar, o Banco Central reduz a Selic, porque isso facilita o crédito, estimula o consumo e o crescimento. Ela também é a fonte do nosso CDI, aquele índice que tanto vemos quando vamos pedir um empréstimo ou quando vamos investir um valor. Se a Selic cai, o CDI cai junto. Se ela sobe, o CDI sobe junto. Aproveitando, vamos falar sobre um grande aliado que temos nas finanças, os juros compostos. Tu sabia que o dinheiro tem o poder de se multiplicar sozinho, sem a gente fazer mais esforço? E que esse mesmo poder pode te ajudar e que esse mesmo poder pode te afundar se estiver trabalhando contra você? Juros compostos são os juros sobre os juros. Isso significa que o rendimento de hoje vira a base para o rendimento de amanhã. É como uma bola de neve que vai crescendo sozinha. Quanto mais tempo ela rola, maior ela fica. Ele é como o nosso escravo, passa o tempo todo trabalhando e nos trazendo dinheiro.
Nosso único papel é alimentar ele com mais dinheiro para que ele gere ainda mais. Imagina uma sementinha plantada hoje. Se a gente regar e cuidar, amanhã ela vira uma mudinha, depois vira um arbusto e um dia uma árvore cheia de frutos. E com o dinheiro é igual. Quanto mais cedo a gente planta, mais frutos a gente colhe. Vamos a um exemplo. 2 mulheres com 60 anos hoje que começaram a investir. A Ana investiu R$200 por mês a partir dos 20 anos e a partir dos 20 anos até os 35 anos. Hoje ela tem 1.977.000. A Beatriz começou a investir os mesmos R$200, só que aos 35 anos e investiu até os 60. E hoje ela tem 376.000. Mesmo investindo a metade do tempo, a Ana terminou com muito mais dinheiro do que a Beatriz. Por quê? Porque o dinheiro da Ana teve muito mais tempo de render. E quanto mais tempo a gente deixa rendendo, mais rápido ele vai se multiplicando, pois vai gerando juros sobre juros. Isso é juros compostos em ação. Agora pensa o contrário. Se tu faz uma dívida no cartão de crédito ou no cheque especial e vai empurrando, os juros compostos vão agindo da mesma forma. Só que nesse caso eles estão engordando o lucro do banco, não o teu patrimônio. Em pouco tempo uma dívida pequena vira uma bola de neve impagável. Ou seja, os juros compostos não dormem, eles estão sempre trabalhando. A única pergunta é: estão trabalhando a nosso favor ou contra nós? E falando em dívidas, mais da metade das famílias brasileiras hoje vivem atoladas em faturas, carnês e prestações. Para a gente conseguir ficar longe de dívidas, é importante entendermos o que leva cada vez mais as pessoas a caírem na armadilha do crédito fácil. Como qualquer outro pecado, para alguém assumir uma dívida na sua vida, é preciso que tenha uma junção do desejo com oportunidade. No quesito desejo, estamos muito bem servidos. Tem sempre alguém tentando mostrar como a gente vai ficar bem naquele carro novo ou como aquele perfume vai nos ajudar nas nossas conquistas. Tem gente até que vai tentar te convencer que é muito fácil comprar aquele celular moderníssimo com prestações a perder de vista. Mas essa sedução só surte efeito quando do lado de cá a gente se deixa envolver pelo impulso do consumo. E a gente faz isso por diversos motivos. Porque estamos tristes, felizes, ansiosos ou simplesmente porque não paramos para pensar. Mas o desejo responde somente pela metade da equação que leva as pessoas a se endividarem. Junto com o impulso de consumir, é preciso que tenha a oportunidade, os meios para concretizar essa vontade. Ou seja, é preciso ter dinheiro disponível no mercado. E aqui o crédito é fácil e abundante. A gente entra numa loja de roupas e, se quiser, sai com um cartão de crédito. A verdade é que quando a gente faz um financiamento, não estamos adquirindo um bem, um celular, um TV, uma viagem. A gente está comprando dinheiro e assim acabamos pagando muito mais caro por aquilo que estamos comprando. E pode acreditar, no fundo ninguém quer comprar dinheiro. O que a gente quer mesmo é a TV, o celular ou a viagem. Então, para que fique bem claro, desejo e oportunidade de contrair dívidas nunca vão faltar. E educação e disciplina é a base de tudo quando o assunto é dinheiro. Se ficar devendo já é ruim, não conseguir pagar é ainda pior. Então é hora de parar de fazer novas dívidas. As principais... Opa. E quais são as principais linhas de crédito disponíveis hoje? Principalmente cartão de crédito, cheque especial, crédito pessoal, financiamento de carro, de imóveis. E tu sabia que os produtos do mercado podem ter enormes diferenças quanto à taxa de juros? Nesse quesito, o cartão de crédito continua imbatível, seguido de pertinho pelo cheque especial. Tu sabia que uma dívida de cheque especial de R$500 acaba virando mais de R$2.675 em um ano? Então, fica bem longe. Vamos falar então sobre compras planejadas. Exemplo, aquele tão sonhado carro tem preço de tabela de 50 mil, por exemplo.
Mas a gente sabe que com 45 mil na mão, a gente compra à vista. Um bom negócio que vai deixar a gente 5 mil mais rico, porque dinheiro salvo com inteligência financeira é dinheiro ganho. Mas como eu vou ter os 45 mil? Se a gente aplicar R$ 1.044 por mês numa aplicação que pague 1% ao mês, que hoje em dia é bem tranquilo de ter, a gente vai acumular 45 mil em 36 meses. Notem que 36 vezes 1.044 soma 37.608, bem menos que os 45 do valor do carro. Aqui está a beleza da multiplicação do dinheiro, bem planejado e bem administrado. Apesar de a gente ter investido somente 37.608, a gente vai ter os 45 mil em função dos juros compostos, naquele nosso grande amigo. E se a gente fosse financiar os 45 mil do carro, quanto a gente pagaria de parcela? Cerca de R$ 1.765, ou seja, R$ 720 a mais todo mês, que dá 26 mil a mais pela mesma coisa. Viu como o planejamento antecipado é importante? Cuidar do dinheiro deve se tornar um hábito. Não é brincadeira. A coisa funciona como arrumar um armário bagunçado. Tu passa 2 dias organizando tudo, tirando roupas e põe de volta somente o necessário. Dá um trabalho, mas fica bom. Mas me responde, valeu a pena se 3 dias depois tiver tudo bagunçado de novo? Não, né? Fazer um planejamento financeiro nada mais é do que decidir com antecedência o que a gente vai fazer com o dinheiro. Consiste na análise da situação atual e na definição de objetivos com um determinado prazo. Exemplo, eu quero me aposentar aos 40 anos. E o que eu preciso para isso? Eu preciso ter 1 milhão investido, que vai me trazer uma renda mensal ali de cerca de 10 mil reais de juros. No mundo de hoje, quem quer ter o mínimo de controle sobre a sua vida financeira precisa, antes de mais nada, ter a consciência clara sobre o que ganha e o que gasta. Quem gasta mais do que recebe está assinando uma sentença certa de dificuldades financeiras no futuro. Atualmente, a nossa expectativa é muito maior do que há 20 anos. Portanto, se a gente quiser aproveitar uma aposentadoria com mais conforto e estabilidade, a gente vai ter que reservar algum dinheiro para isso. Reservar o que para nós quer dizer poupar e investir. E saiba que não importa quais são os recursos que tu tem hoje, é sempre possível economizar alguma coisa. É possível mudar o teu comportamento em relação ao dinheiro e ser ainda mais feliz. E uma boa forma de começar essa mudança é termos em mente que antes de qualquer coisa é preciso que a gente se pague. Na prática, nos pagar significa destinar uma parte da nossa renda para aplicar no nosso próprio futuro. Mas quanto a gente deve separar? Essa é uma questão bem pessoal, porque depende de objetivos de vida e da situação atual. Durante a consultoria, a gente vai definir isso juntos. Mas, para tu ter uma ideia, uma família que ganha 5 mil reais, se todo mês colocar 10% da sua renda simplesmente debaixo do colchão, no final do ano vai ter acumulado ali cerca de 6 mil reais. Cerca de 6 mil reais. Isso sem contar os juros que ela poderia receber se tivesse investido, que então teria cerca de R$ 6.340. A gente sabe que na vida o dinheiro só é importante se servir como um meio para a gente alcançar os nossos sonhos. E são eles que devem ditar a nossa vida financeira. Sonhar não custa nada e pode ser o mesmo. Sonhar não custa nada e pode ser a base de tudo na vida. Quais são as etapas do planejamento financeiro? A organização, o planejamento, a execução e o controle. Para quem está fazendo a consultoria VIP comigo, isso tudo a gente vai fazer juntos durante as nossas reuniões individuais. Para quem é aluno da mentoria, a gente vai ter um módulo específico para aprenderem a fazer isso. Trata-se de uma escolha fundamental: empobrecer ou enriquecer através dos juros do dinheiro. Tu quer estar do lado de quem ganha juros e enriquece ou de quem paga juros e empobrece? O dinheiro que se gasta com juros pagos é um dinheiro que não se poderá gastar com nada mais concreto para a tua qualidade de vida. E se o nosso salário demora para crescer, o negócio é fazer ele espichar de algum jeito.
Vamos a um exemplo. Meu salário é de R$ 6.000. No momento que eu fizer uma dívida, o meu poder aquisitivo vai encolher. Vamos supor que eu tenha parcelas de R$ 2.000 mensais com juros embutidos de 1.000. Parece muito, mas é perfeitamente possível. No final das contas, o meu poder aquisitivo, ou seja, aquele valor que eu vou ter disponível para pagar as minhas despesas, vai ter ficado só 4.000, 2/3 do meu salário. Caso eu opte por investir parte do meu dinheiro, além de não diminuir em função das parcelas de empréstimo, acaba efetivamente crescendo, porque eu vou ganhar juros com investimentos. Isso é enriquecimento. No exemplo, ao invés de eu ter R$ 2.000 de parcela, ao invés de ter R$ 2.000 de parcelas, tu, com uma inteligência financeira evoluída, planejou destinar esse valor para um investimento. Destinar esse valor a um investimento, ganhando outros R$ 1.000 de juros, por exemplo. Assim, o teu poder aquisitivo. Caso eu opte por investir parte desse dinheiro, além de não diminuir em função das parcelas de empréstimos, acaba efetivamente crescendo, porque vou ganhar dinheiros com investimentos. Vou ganhar juro. Ah, gente. Para. Vamos de novo. Tá. Caso eu opte por investir parte do meu dinheiro, além de não diminuir em função das parcelas de empréstimos, acaba efetivamente crescendo, porque eu vou ganhar juros com investimentos. Isso é enriquecimento. No exemplo, ao invés de eu ter R$ 2.000 de parcela, no exemplo, ao invés de ter R$ 2.000 de parcela, ao invés de ter R$ 2.000 de parcela, tu, com uma inteligência financeira evoluída, planejou destinar esse valor a um investimento. Planejou destinar esse valor a um investimento, ganhando outros R$ 1.000 de juros, por exemplo. Assim, o teu poder aquisitivo vai ter aumentado para R$ 7.000, 40% a mais do que na situação anterior. E o salário continua o mesmo. Nesse caso, tu vai ter dinheiro disponível para comprar à vista, garantindo 10% de desconto nas compras, por exemplo. Bom, 10% numa renda de 7.000 dá R$ 700. Isso significa que o teu poder aquisitivo sobe para 7.700, quase o dobro da pessoa que optou pelas dívidas. O que eu quero dizer é que a fórmula para multiplicar o dinheiro ao longo dos anos está nas nossas mãos, isto é, na forma como ele vai administrar os nossos ganhos. Qualquer um pode transformar o seu salário mínimo em reservas e conquistar a tranquilidade na aposentadoria. Basta poupar. A maneira como gerenciamos nosso dinheiro hoje vai determinar o nosso futuro. Planejamento financeiro pessoal significa ordenar nossa vida financeira de tal maneira que a gente possa sempre ter reservas para imprevistos e sistematicamente, vagarosamente, construir um patrimônio que garanta da aposentadoria fontes de renda suficientes para termos uma vida tranquila e confortável. Pense que cada vez que tu investe, está diminuindo um dia de trabalho na tua vida. Vamos a algumas dicas de economia. Telefone. Revise o seu pacote de internet. Frequentemente, a gente paga um pacote muito maior do que a gente consome e acaba desperdiçando dinheiro. Alimentação. Aproveite as promoções, faça a lista de compras para ir no supermercado, compare preços entre produtos e entre as marcas. Vá uma vez por semana no supermercado. Na academia, se não estiver frequentando, cancela a inscrição. Caminhar na rua é barato e saudável.
E para se divertir, dê preferência aí ao cinema no dia que tem 50% de desconto no ingresso. Ou se antecipa ao comprar ingresso para shows. Geralmente os primeiros lotes são bem mais baratos. Em viagens, tente viajar em época de baixa temporada. Além de ser mais barato, tu vai conseguir aproveitar mais as atrações do local. Com relação a contas bancárias, não pague tarifas de manutenção de conta e anuidade de cartão. Hoje temos diversas opções sem custo. Utilize as vantagens dos cartões de crédito, como a troca de milhas por passagens aéreas. Com relação à assinatura de jornais, streamings, revistas, se não tem tempo para usar, cancela as assinaturas e deixe de desperdiçar dinheiro. Agora vamos falar da parte boa. Investimentos. Vamos pensar num agricultor que trabalhou para um fazendeiro um belo dia e recebeu 2 espigas de milho. O que ele poderia fazer com elas? Ele pode optar por comer as 2 e depois de encher a barriga, ele pode esperar morrer de fome, já que seu único sustento vai ter acabado. Ele também pode optar por plantar as 2, mas aí ele vai ficar com fome e vai morrer de fome antes de fazer a colheita. E outra opção seria comer uma espiga e saciar a sua fome e plantar outra para que no futuro continue a matar a sua fome. O que parece mais sensato? Vocês já ouviram falar que quem planta colhe? Ao plantar uma delas, ele garantiu que uns meses depois tivesse 2 espigas novamente. Então ele pôde plantar as 2 e logo ter 4. Uma safra depois vai ter 8, na próxima 16, e algumas safras depois vai ter 128. E assim por diante, até se tornar um super produtor de milho. Esse é o poder dos juros compostos. Hoje, esse trabalhador pode comer quanto milho ele quiser, que não vai acabar. Mas vamos refletir então sobre a atitude dele. Ele abriu mão de consumir tudo que recebeu imediatamente. Ele escolheu uma boa terra, no caso um bom investimento, para investir os recursos que ele tinha, e ele foi paciente, esperou o tempo passar e viu o poder dos juros sobre juros, e replantou os seus frutos e não parou mais de colher juros. Que tal se a gente começar a plantar dinheiro? Hoje são muitas as opções para aplicar nas nossas economias. Se prestarmos atenção, a gente vai ver que investir é como emprestar dinheiro. Ao fazer uma aplicação, a gente está cedendo os nossos recursos, esperando receber em troca rendimentos no futuro. Quando se fala em investimentos, logo a gente pensa na caderneta de poupança. Mas é importante saber que existem outras alternativas, bem melhores, inclusive, e uma das mais conhecidas é o CDB. Investir é sempre a melhor maneira de fazer o seu dinheiro crescer. Vamos ver como funcionam alguns tipos de investimento disponíveis no mercado. A famosa poupança, o mais simples dos investimentos, e remunera as aplicações em TR mais 6% ao ano. CDBs, que são compromissos assumidos pelos bancos em oferecer determinada taxa de rentabilidade durante um certo período. Pode ter taxa pré ou pós-fixada, geralmente atrelada ao CDI. Os títulos públicos são títulos da dívida pública do governo federal com um vencimento determinado e tem diversas modalidades de rentabilidade. Temos fundos de rendas fixas, fundo que investidores compram cotas de uma espécie de empresa montada para juntar diversas riquezas com o objetivo de adquirir títulos e dividir a rentabilidade. Temos ações, que é a compra de participação de empresas com o intuito de receber dividendos. Possuem bom potencial de valorização do seu preço, mas também tem um potencial de queda do seu preço. Temos previdência privada, que é um serviço de planejamento de aposentadoria, em que é possível abater até 12% dos ganhos anuais para quem declara o imposto de renda através da modalidade completa. E a tributação incide sobre o total da aplicação no momento do resgate. E temos também a previdência privada VGBL, que também é um serviço de planejamento de aposentadoria, mas a tributação incide somente sobre os lucros no momento do resgate.
Outra forma de investimento que muita gente gosta é a compra de imóveis para futura revenda ou aluguel. Resumindo, sabem qual é o melhor investimento? O frequente. Agora, a pergunta que não quer calar. Posso ser um milionário? E eu vou responder com essa tela. Bom, então qual é a diferença entre os que se dão bem financeiramente e os demais? Em 2 palavras, educação financeira. Os nossos objetivos daqui por diante são transformar consumo por impulso em consumo inteligente, transformar dívidas em investimentos, transformar aplicações esporádicas em investimentos frequentes e viver uma vida tranquila e realizar todos os nossos sonhos mais importantes. Lembrem que uma jornada de 1000 quilômetros começa com um passo. Espero que tenham aproveitado e que levem esses conceitos para a vida de vocês. Nos vemos na próxima reunião. Uhum.